Muito bem, vamos dar início, então, ao nosso encontro de estudos para o livro O Evangelho segundo o Espiritismo desta noite. Hoje é 16 de abril de 2015, uma quinta-feira. São 20 horas e 3 minutos, 25 graus na cidade de Jaú. Nós estamos estudando o capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu pai. No item 6º, destino da terra e causa das misérias humanas. E este item diz o seguinte: admira-se de haver sobre a terra tantas maldades e tantas paixões inferiores, tantas misérias e enfermidades de toda sorte, concluindo-se que miserável coisa é a espécie humana. Esse julgamento decorre de uma visão estreita, no livro de vocês, mas é necessário. É necessário considerar que toda a humanidade não se encontra na Terra, mas apenas uma fração dela. Porque a espécie humana abrange todos os seres dotados de razão, que povoam os inumeráveis mundos do universo. Até nisso a religião atrapalha, porque eles colocam a Terra como centro do universo. Nesse raciocínio, a religião atrapalha, porque se você tirar da Terra a classificação de centro do universo, a ideia se amplia, não é assim? Não é? Nós não sendo o centro do universo, a ideia se amplia. Bom, nós não somos o centro, então pode haver lugares melhores. Aquele que não conhece, ele vai fazer esse tipo de reflexão, né? E é isso que ele está falando aqui. Todos os seres dotados de razão, né, que povoam os inumeráveis mundos do universo. Ora, o que seria a população da Terra diante da população total desses mundos? Nada. Ou quase nada. A de um pequeno bairro em relação a uma cidade como São Paulo, por exemplo, ou uma megalópole como Nova York, Londres, né? Uma fração da população. E normalmente nos bairros mais afastados estão os lugares mais sórdidos, né? Piores, né? Não é assim? Como? Exatamente. Na periferia, normalmente você... Olha lá, ele diz assim, bem menos que a de um lugarejo em relação ao império. A condição material e moral da humanidade terrena não tem, pois, de estranho se levarmos em conta o destino da Terra e a natureza de sua população. Qual que é a natureza da população da Terra? A de espíritos imperfeitos. Consequentemente, não busque perfeição na Terra. Não existe a perfeição. Nós vivemos entre espíritos imperfeitos. Né? E quando ele fala de destino da Terra, vem junto com essa afirmação o alento de que nem sempre ela será... Tá frio para você? Nem sempre ela será dessa maneira. Né? Existe um destino para o qual ela está, um momento para o qual ela está destinada, que não é esse somente que nós vivemos agora. Assim, faríamos uma ideia muito falsa da população de uma grande cidade se a julgássemos pelos moradores dos bairros mais pobres e sórdidos. Num hospital, só vemos doentes e estropiados. Numa galé, vemos todas as torpezas, todos os vícios reunidos. Nas regiões insalubres, a maior parte dos habitantes são pálidos, fracos e doentes. Pois bem, consideremos a Terra como um arrabalde
uma penitenciária, um Pantanal, porque ela é tudo isso a um só tempo. E compreenderemos por quê as suas aflições sobrepujam os prazeres. Porque não se enviam aos hospitais as pessoas sadias, nem às casas de correção os que não praticaram crimes, e nem aos hospitais, e nem os hospitais, nem as casas de correção são lugares de delícias. Ora, da mesma maneira que, numa cidade, toda a população nos hospitais, nas prisões, ou nas prisões, assim a humanidade inteira não se encontra na Terra. E como saímos do hospital quando estamos curados, e da prisão quando cumprimos a pena, o homem sai da Terra para mundos mais felizes quando se acha curado de suas enfermidades. Essa lição é pequena, é curta, para nós é assunto corriqueiro, né? A gente lida com esse assunto sempre que estuda a doutrina espírita, o que fala a respeito dela. Mas já imaginaram se uma boa parte da população da Terra considerasse isso, no mínimo como algo possível, não precisava nem confiar nisso, mas como algo possível? Já imaginaram o que seria da Terra? O que seria das relações humanas, né? Das atitudes das pessoas? É longe do ponto de vista humano, né? Do ponto de vista dos encarnados, né? Porque não existe nada longe para Deus, né? E no tempo dos espíritos, o tempo deles não é o nosso tempo. Consequentemente, bilhões de anos são frações de segundo para os espíritos, né? Para nós é muito tempo, né? Quando você fala em 1 bilhão de anos, né? É um tempo enorme, né? Eu acho que para os espíritos 1 bilhão de anos deve ser alguma coisa relativa a 1 hora para nós, 2 talvez. Não passa muito disso. Exatamente, olha, nada obsta, prejudica, impede o progresso. Nada. Não tem nada que impede o progresso. Né? Basta a gente ver, por exemplo, um carro moderno, hoje, com todos os opcionais de segurança e tal, e pega um Fusquinha de 1960, vai, estamos falando aí de quanto? Né? 40 com mais 15, 55 anos atrás, não é isso? Né? É muito tempo, não? Não é. Se a gente for ver, né? 55 anos passa rapidinho. Você fala isso com uma criança de 10 anos de idade, nossa, 50, 30, 40. 30, 40 passou. Assim, né? Então você pega a diferença entre um carro como esse, que eu conheci bem, esse carro, e pega um carro de hoje, com freio ABS, airbag, né? Com todos os aparatos de segurança, de modernidade, de conforto. Ninguém segura o progresso, ninguém segura. A humanidade, ela é espírito feito para progredir. Ele é criado para progredir, é uma das leis da natureza. Então, não há como barrar isso, não há como impedir, malgrado a vontade de muitos que se interessam pela estagnação da humanidade. Porque quanto mais estagnado tiver o homem, quanto menos ele pensar nessas coisas, mais fácil é de conduzi-lo. Mais fácil é de você levar ele para onde você quiser e tirar dele tudo aquilo que é do seu interesse. Né? Prestígio social, poder político, poder social, dinheiro mesmo, bens materiais. Né? É isso que fazem as autoridades do mundo inteiro, grande parte delas e tal, né? Quando não investe na educação, quando não investe em segurança, quando não investe em saúde pública. Não é isso? Por exemplo, o presidente Prudente está gastando, eu sempre que eu vi a notícia agora, o presidente Prudente está gastando 4 milhões de reais em um de radar, em 21 radares para colocar na cidade, e segundo a alegação do governo local, da prefeitura, é para melhorar o trânsito, para dar mais segurança no trânsito. Quem pode concordar com uma coisa como essa?
Segurança no trânsito não é só conquistada pelos radares, por aquilo que monitora o trânsito. Segurança no trânsito, ela é conquistada através da conscientização do cidadão. E essa conscientização começa exatamente onde eles não investem, que é na escola. Quer dizer, você tira 4 milhões da saúde, da segurança, da escola, para investir numa área, indiretamente, né, aqueles que gerem ou que deveriam gerir, né, gerenciar o dinheiro da cidade. A política está bem, avançar bem em termos morais, né? Lamentavelmente, a política ela é feita, ela é gerida por espíritos como nós, né? Entendeu? Quer dizer, o cara pega dinheiro na mão e fala, pô, por que eu vou dar tanto? Fica um pouco para mim. Por que eu vou investir tanto? Bandeira de campanha, né? Eu uso ela como bandeira, já não. Se tiver, eu não tenho como usar como bandeira de campanha. Como é que eu vou? Se eu investir muito na segurança, como é que eu vou usar como bandeira de campanha a segurança? Então, é por aí. Então, a gente percebe que essa lição, né, esse item 6 aqui, do Evangelho segundo o Espiritismo, destino da Terra, a causa das misérias humanas, ela só tem uma origem. A causa humana só tem uma origem. A natureza dos espíritos que habitam o nosso planeta. Só isso. Como é que você quer que, fazendo uma comparação muito ruim, né? Mas como é que você quer que entre loucos haja equilíbrio? Vai no hospício, né? Você pega aquele pessoal que está ali vivendo no hospício, né? Os loucos, né? Os idiotas. Como é que você quer que haja equilíbrio naquele meio? Outros ficam deitados o dia inteiro no cimentado, né? Outros não se alimentam, jogam comida fora, né? Outros batem, não agridem os outros. Tá? É mais ou menos mal comparando, que você vê gente aqui fora que tem tudo para ser feliz, mata, estupra, engana, né? Conta mentira, faz um monte de coisa. Nesse meio, por exemplo, toda a política, né? Mas tem gente lá que é decente. Claro que tem, como em qualquer lugar. Como em qualquer lugar. A gente é cruel você colocar todo mundo no mesmo rol, na mesma situação, porque não é verdade. Tem o Cristóvão Buarque, por exemplo. Você conhece o senador Cristóvão Buarque. Fabuloso, extraordinário. Um homem de uma mentalidade, de uma capacidade, de uma inteligência, né? E de boa vontade. Ele está ali para trabalhar pelo bem. Esse Bolsa Família é criação dele. Eu já ouvi ele falar a respeito. Só que o Bolsa Família não foi criado dessa maneira que foi aplicado. Ele foi criado para beneficiar, para incrementar a educação e foi usado politicamente. É aquilo que eu acabei de comentar. Por que eu vou investir tanto? Para que eu vou investir tanto se amanhã depois eu não vou ter essa bandeira? É isso. Porque todo ano, toda eleição, o que você vê é o político prometendo sempre as mesmas coisas e não fazendo nada a respeito daquilo que promete. Essa política é novo. Exatamente. O político é um bom exemplo do tipo de espírito que habita o nosso planeta. Porque os não políticos não diferem muito dos políticos. A verdade é essa. Se o cara, por exemplo, no meu ramo... O político, ele é homem público. Então, tudo que ele faz é veiculado na imprensa, no jornal, né? Na imprensa falada, escrito, televisado, enfim, né? É veiculado. As nossas ações nem sempre, né? Mas eu ia falar do meu ramo. No meu ramo, por exemplo, eu vendo caixa de copo descartável. Tem 25 pacotes com 100 dentro de uma caixa, né? Às vezes você vai entregar em algum lugar que a pessoa não te conhece. Onde me conhecem, não fazem isso. Mas onde não conhece, o sujeito abre a caixa e conta pacote por pacote. Eu já cheguei a perguntar para o cara, por que você está conferindo? Eu sabia, não, mas só para saber, para ouvir do cara. Por que você está fazendo isso, conferindo? E já chegou caixa para mim com 20 pacotes.
O cara tira 5 pacotes lá de dentro, né? E, quer dizer, cada 4 caixas ele faz mais uma. Né? Quer dizer, olha a atitude do cara. Como é que um cara desse pode criticar o governo? Ele está fazendo pior. Né? Então, quer dizer, em termos gerais, os espíritos são mais ou menos semelhantes, mais ou menos iguais. A imperfeição, ela atinge a todos. E todos são egoístas. E o egoísmo é que leva a humanidade a ser como é. E a viver os problemas que vive. Né? Esse é o ponto. Mas eu não olho com bons olhos quando eu desconfio ali. Não entendi? Se desconfia ali, eu não gosto, não. Não entendi. Eu não gosto que desconfie. Não, mas o caso é o seguinte, em termos de comércio, por exemplo, você não pode impedir o cliente de conferir uma mercadoria. Né? Ele está na razão dele. Ele tem todo o direito. Aqueles que me conhecem... eu tenho clientes que me conhecem, por exemplo, que eu vou entregar mercadoria para ele, às vezes falta uma mercadoria, né? Eu digo para ele, olha, foi erro meu, da próxima vez que eu vier aqui entregar um eu te trago, não tem o menor problema. Isso é uma relação de confiança que é muito raro de você conquistar. Né? Mas é uma relação de confiança que existe por quê? Porque eles sabem como eu ajo, eles sabem como eu faço as coisas. Né? Toda vez que há um problema qualquer, eu corrijo imediatamente, eu não deixo passar. Né? Eu não estou me colocando aqui como exemplo, nada disso, não. Apenas citando, né? É assim. Quando você conhece a pessoa, você sabe, aquela pessoa é ou não é daquele jeito. É ou não é? É ou não é honesta? É ou não é sério? Né? Eu gosto que desconfie, mas na relação comercial é natural que haja esse tipo de coisa. A não ser que a pessoa conheça muito o outro, conheça bem, tenha relação, né? Por isso que muitas vezes a pessoa não troca de fornecedor, por quê? Porque ele sabe que aquele fornecedor, embora cobre um pouco mais caro, aparentemente mais caro, mas na realidade sai mais barato. Você está comprando dele, ele está entregando para você exatamente aquilo que ele vende, enquanto que o outro nem sempre. Né? Mas assim, quer dizer, dá para entender bem, a gente tá falando de coisas que parece que não tem a ver com a lição, mas tem tudo a ver. Tem tudo a ver, exatamente esse é o problema. As relações humanas, elas são afetadas, né? No nosso mundo, as relações não são boas, né? Você geralmente tem problemas sérios entre as pessoas, exatamente por conta disso, por conta da imperfeição humana. Muitas vezes você quer beneficiar aquele alguém, imagina que você está tentando prejudicá-lo. Acontece isso muito, né? Porque a pessoa entende o ponto de vista dela, é diferente da realidade. Ela não entende aquele momento daquele jeito. Ela entende segundo o seu ponto de vista. Como ela age muitas vezes mal, ela age de maneira a lesar os outros, ela entende ou subentende que naquela situação ela também vai ser lesada. Então ela dá o contra naquele benefício que ela podia ter tido. Você vê, discutimos em São Paulo a questão de herança, e fomos falar com os advogados e tal, e comentando a respeito disso. A advogada falou para mim assim, que é raríssimo as famílias que têm alguma herança para receber, mas graves, por conta do egoísmo de um. Às vezes é 5, 6 herdeiros, 7, 8, por egoísmo de um, 2, todos os outros ficam prejudicados. Às vezes não precisa ser nem dar dinheiro. Não, às vezes, merreca mesmo, merreca, é porcaria, é uma palhinha, é uma coisa de nada. Né? Mas o que a gente tem que levar em consideração, e o que vale aí, nem é o valor do bem, mas é o egoísmo das pessoas que leva um grupo todo, muitas vezes, a se dissolver, a perder a amizade, né? Por conta do egoísmo. Então, por aí dá para entender por que as relações humanas são como são. Né? Por que as relações humanas são tão difíceis, tão dolorosas, né? Tão ruins, causam tanto mal-estar. Né? Por isso. Mas vamos lá, vamos nós. Instruções dos espíritos, mundos superiores e inferiores. Resumo do ensinamento de todos os espíritos superiores. Kardec
fez um compêndio do ensinamento de todos os espíritos superiores que deram comunicação a respeito deste item, que está dentro do capítulo Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai. Muitos mundos superiores e mundos inferiores. Então, quem está falando aqui são os espíritos superiores a respeito desse tema. A classificação de mundos inferiores e mundos superiores é antes relativa do que absoluta, pois o mundo é inferior ou superior em relação aos que se acham abaixo ou acima dele na escala progressiva. Tomando a Terra como ponto de comparação, pode fazer-se uma ideia do estado de um mundo inferior, supondo seus habitantes no grau evolutivo dos povos selvagens, das nações bárbaras, que ainda se encontram em nosso planeta, como restos do seu estado primitivo. Nos mundos mais atrasados, os homens são, de certo modo, rudimentares. Possuem a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Seus instintos não são alterados por nenhum sentimento de delicadeza ou benevolência, nem pelas noções do justo e do injusto. A força bruta é sua única lei. Sem indústrias, sem invenções, dedicam a vida à conquista de alimentos. Não obstante, Deus não abandona nenhuma de suas criaturas. No fundo tenebroso dessas inteligências, encontra-se latente a vaga intuição de um ser supremo, mais ou menos desenvolvida. Esse instinto é suficiente para que uns se tornem superiores aos outros, preparando-se para a eclosão de uma vida mais plena, porque eles não são criaturas, mas crianças que crescem. Entre esses graus inferiores e mais elevados, há inumeráveis degraus, e entre os espíritos puros, desmaterializados e resplandecentes de glória, é difícil reconhecer os que animaram os seres primitivos, da mesma maneira que no homem adulto é difícil reconhecer o antigo embrião. Quer dizer, a gente reclama da vida aqui na Terra, mas imagine um mundo onde não se tenha nenhum tempero nos sentimentos, onde se utilize apenas a força bruta, não tem a menor noção de justiça, de nada. Imagine como é que deve ser a vida lá, né? Dedicam a vida toda apenas à conquista do alimento, à sobrevivência. Dá para imaginar como é que deve ser? Não? Hã? É, por aí, mais ou menos por aí mesmo, viu? A gente retrata eles nos nossos filmes a respeito do passado da Terra, né? Há bilhões de anos atrás aí, é mais ou menos por aí mesmo, né? Apesar que nos nossos filmes eles demonstram algum sentimento, né? Algum apego, isso é tudo mentira, não tem nada disso, né? O homem, segundo o estudo científico a respeito, o homem só foi entender depois de muito tempo que ele tinha participação no nascimento de uma criança. Ele nem imaginava, não sabia nada disso, né? Aí quando ele entendeu que ele tinha participado, ele pega e exclui a mulher do grupo. A mulher fica pertencendo para ele. Olha que interessante. Não tinha a menor noção. Para ele não era ele que ajudava na geração do filho. A mulher simplesmente engravidava, né? Quer dizer, são coisas que a gente não sequer imagina hoje, né? Sequer a gente imagina, sequer a gente concebe uma situação como essa. Por exemplo, tem um filme que fala a respeito pelo homem, né? O homem até então não conhecia o fogo, quer dizer, comia tudo cru, morria de frio, né? Porque dependendo do lugar que vivesse, era terrível. Aí o homem conquista o fogo, né, coberto, e fica uma chaminha lá dentro, e tinha um cara que era responsável só por cuidar daquilo, aquilo não podia apagar de jeito nenhum e não podia perder, porque as outras tribos que não tinham conquistado vinho e tomavam.
A gente nem concebe uma coisa dessa, porque para a gente, né? Fogo é uma coisa tão comum, né? Faz parte do nosso cotidiano de uma maneira tão natural que nos concebe uma situação como essa. Então, olha o que é evolução, né? Por isso que eu disse que aquela hora você falou que vai demorar muito, né? Mas o tempo é uma coisa muito relativa, viu, Orlando? Muito relativa. Isso faz alguns milhões de anos aí, e nós sequer não lembramos disso. Para a gente é uma coisa que, né, passou simplesmente. Nos mundos que atingiram um grau de evolução, as condições de vida moral e material são muito diferentes das que encontramos na Terra. A forma dos corpos é sempre, como por toda parte, a humana, mas embelezada, aperfeiçoada, purificada. O corpo nada tem da materialidade terrena e não está, por isso mesmo, sujeito às necessidades, às doenças e às deteriorações decorrentes do predomínio da matéria. Os sentidos, percepções que a grosseria dos nossos órgãos sufoca. A leveza específica dos corpos torna a locomoção rápida e fácil. Em vez de se arrastarem penosamente sobre o solo, eles deslizam, por assim dizer, pela superfície ou pelo ar, pelo esforço apenas da vontade, à maneira das representações de anjos ou dos manes dos antigos nos campos elíseos. Os homens conservam à vontade de suas existências passadas e aparecem aos amigos em suas formas conhecidas, mas iluminadas por uma luz divina, transfiguradas pelas impressões interiores, que são sempre elevadas. Sim. Em mundos, olha aqui, ó, nos mundos que atingiram um grau superior de evolução às condições da vida moral e material. São muito diferentes das que encontramos na Terra. Quer dizer, eles ainda estão encarnando e ainda estão evoluindo, não são espíritos puros. No ponto de vista aqui da nossa, seria como um céu. Da mesma maneira que é considerado estar no paraíso para quem vive no mundo primitivo. Para quem vive no mundo primitivo, estar encarnado na Terra, seria a mesma coisa que ser mandado para o céu, né? Para um mundo como esse que nós estamos lendo agora. Você não tem mais essas doenças que a gente tem. Absolutamente. O corpo é mais perfeito. A materialidade do corpo não é tão rude, tão rudimentar como a nossa. Consequentemente, a alimentação é diferente. As necessidades são totalmente diferentes. Os caras deslizam pelo ar, deslizam pela terra. Não precisa ficar que nem a gente aí, né? Praticamente se arrastando, porque a gente se arrasta, se for ver. Isso aqueles que conseguem se locomover com naturalidade, dentro da normalidade de um corpo aqui da Terra. Imagine em comparação com aqueles que têm necessidades especiais de locomoção, né? Gente, isso aqui é dado pelos espíritos superiores a Kardec. Não é invenção dele, não. Isso é um compêndio, é uma reunião de todas as comunicações dadas por esses espíritos a respeito dessas coisas. No mundo anterior que a gente leu, a gente tem uma boa noção, porque aí está mais... Em vez de rostos pálidos, arruinados por as paixões, a inteligência e a vida esplendem com esse brilho que os pintores traduzem ou traduziram pela auréola do santo. Vocês já ficaram assim numa multidão, em São Paulo, já ficaram observando as pessoas? Tiveram essa oportunidade já? Se não tiveram, quando estiverem numa multidão bem grande, observe o rosto das pessoas. Mas você não precisa, você pode olhar indiretamente, observe
o rosto das pessoas, exatamente como ele fala aqui, rostos pálidos, arruinados pelo sofrimento e as paixões. Normalmente as pessoas são assim, e você vê muito isso, porque realmente o sofrimento, ele faz com que as pessoas fiquem com aquela aparência triste, com aquela aparência acabrunhada, entristecida. É mesmo assim. A pouca resistência que a matéria oferece aos espíritos, já bastante adiantados, facilita o desenvolvimento dos corpos e abrevia ou quase anula o período da infância. A vida, isenta de cuidados e angústias, é proporcionalmente muito mais longa que a da Terra. Em princípio, a longevidade é proporcional ao adiantamento dos mundos. A morte não tem nenhum dos horrores da decomposição e, longe de ser motivo de pavor, é considerada como uma transformação feliz, pois não existem dúvidas quanto ao futuro. Durante a vida, não estando a alma encerrada numa matéria compacta, irradia e goza de uma lucidez que a deixa num estado quase permanente de emancipação, permitindo a livre transmissão do pensamento. Ruim, né? Hein? Está falando do mundo feliz, né? Eu acho que, se não for um mundo feliz, é um mundo de transição bastante adiantado, já quase para um mundo feliz. Não seria uma geração. Porque, olha, imagine você, não é de se duvidar disso, né? Dá bem para conceber, porque olha o que o homem faz com o corpo que nós temos. Tem nada, não é? O uso do pensamento, né? O uso da criatividade em relação às artes, né? Em relação àquilo que ele queira fazer, de bom ou até de ruim mesmo. Outro dia, eu vi um sujeito escalar um prédio, vocês não acreditam, para roubar. Vocês não acreditam? Vocês falam como é que alguém pode escalar dessa maneira. Parecia aquele Homem-Aranha, sabe? De jeito. O cara escalou, foi até lá em cima e desceu também, do mesmo jeito. Quer dizer, o homem tem uma criatividade, tem uma capacidade, né, fabulosa. Imagine no mundo onde o corpo não impede, ele já naturalmente ele desliza pelo ar e tal. Então, esses espíritos que vêm nos ajudar, inspirando bons pensamentos para nós, são esses aqui. Né? Essa função. Nos mundos felizes, as relações de povo para povo, sempre amigáveis, jamais são perturbadas pelas ambições de dominação e pelas guerras que lhes são consequentes. Não existem senhores nem escravos, nem privilegiados de nascimento. Só a superioridade moral e intelectual determina as diferentes condições e confere a supremacia. Ou seja, ali ninguém compra cargo. Né? Nesse mundo ninguém compra cargo. O cara é porque ele é, não porque alguém achou que ele devia ser. Né? Não vai haver tantos sentimentos que tem óbvio. Não existe. Não existe. Orlando, o pensamento desses espíritos são direcionados única e exclusivamente para o bem. Nós, para a prática do bem, nós precisamos de situação e condição especial. Não é assim? Nós precisamos dessa situação. Senão, a prática do bem fica dificultada. Porque a gente não tem essa... Nós não somos naturalmente... eu estou falando da humanidade, não é? Eu não estou falando de indivíduo, mas da humanidade no modo geral. Da humanidade, nós não temos a tendência para o bem. Tem que forçar para isso. Nós temos que nos esforçar para a prática do bem. Entendeu? O bem tem... Não é uma coisa natural. Não, o bem para ser praticado, ele tem dia e hora. É o contrário deles. Eles não pensam nem em não fazer
Fazer o bem faz parte natural do cotidiano da vida dele. É um natural. Então, eles já sabem muito e colocam em prática isso. Colocam em prática. Tudo favorece. O corpo não... Porque o que acontece? Você levanta de manhã, você levanta de mau jeito, com uma dor danada. Quer dizer, você fica preocupado com a dor, você vive em função daquela dor. Você só desenvolve outras atividades porque você se determina a desenvolver, senão você não desenvolve. Eu penso que nesse mundo, acho que não precisa muito dele ali. Ele vai para mundos, para ajudar outros mundos. Sim, ele deixa o mundo dele, né, e vem para mundos como o nosso, inspirado bem. Eles conseguem, pelo pensamento, eles têm a facilidade de se comunicar pelo pensamento. O corpo não obsta isso, não atrapalha esse tipo de atividade. Né? Nós para nos comunicarmos pelo pensamento, são em ocasiões especiais, porque a gente não foca nisso. Alguém que pensa na gente, né, ou que pense em alguma coisa, às vezes, eventualmente, você capta. Eventualmente, isso é coisa eventual. Quando que no caso deles, isso é o natural. É o dia a dia. É uma outra vida, não tem nada a ver com a nossa vida. Nós na realidade, é que o homem é muito orgulhoso, muito cioso de si mesmo, né, muito vaidoso. Ele não admite isso. Mas nós, na realidade, nós estamos ensaiando para isso. Nós somos verdadeiras crianças. A verdade é essa. Você dizer que está mais perto da realidade espiritual. Eles, muito mais. Infinitamente mais. Eles não têm dúvida quanto a isso, não falando ninguém. Eles não têm dúvida quanto à vida futura. Enquanto que o homem tem que discutir isso filosoficamente. A existência de Deus, a imortalidade da alma, a existência do espírito. Nós precisamos discutir isso, nós estamos fazendo isso agora. Né? Enquanto que para eles não, eles vivem isso cotidianamente. Para eles é o natural, é o normal, ninguém discute isso como filosoficamente. Eles podem até filosoficamente, mas não se fala isso em termos de estudo ou de aplicação, de aprendizado, de aplicação do conhecimento. Isso já existe, isso é natural para eles. O aprendizado para eles deve ser coisa muito mais... Muito, nem imaginamos uma coisa dessa. Por isso que eu estou falando, na realidade, nós estamos ensaiando para isso. Nós somos verdadeiras crianças, né? Quando os espíritos, quando eles dissertam a respeito de Júpiter, né? E Kardec pergunta para o espírito, né? Dá bem para entender, né? Dá bem para entender, porque imagina o que eles pensam da nossa música, imagina o que eles pensam da nossa pintura, né? Imagina o que eles pensam dessa balbúrdia, imagina o que eles pensam disso. Né? A impressão que eu tenho é que esses espíritos que estão nesse grau de evolução, quando eles observam uma manifestação, um baile funk, alguma coisa assim, é mais ou menos a mesma coisa que a gente sente quando vê um grupo de macacos, de gorilas. Né? É mais ou menos a mesma coisa. E normalmente acontece. Para uns mais, para outros menos. Automaticamente eles desenvolvem que sentimento? Egoísmo. O egoísmo, ele só alcança o homem pelo interesse imediato nas coisas materiais. Ou seja, ele se corrompe pela matéria. Porque o nosso problema é essa corrupção, esse tipo de influência grave que a matéria exerce sobre nós. O brilho que a matéria exerce sobre nós e a ilusão que ela causa. A atração pela matéria. Por exemplo, por que a gente gosta de coisas assim douradas? Você sabe por quê? Vocês nunca leram a respeito? Porque o homem sempre teve... a água sempre foi uma coisa escassa no planeta. Muito escassa. E a água tem cor? A água brilha, que nem isso aqui, ó. Então, tudo que brilha automaticamente atrai o homem, por causa da necessidade da água. Não é interessante? A origem vem daí. A origem vem daí. Por isso que nós gostamos muito disso. E tudo que brilha, atrai. Né? O cara compra um carro novo porque é reluzente. Né? Ele brilha muito. O cara passa o dia lá, alisando o carro está falando. Né? Que é o carro sujo. O cara passa no buraco de qualquer jeito, sobe em cima da guia, né?
Mas é mais ou menos por aí. Olha o que é a corrupção que a matéria exerce sobre o espírito quando ele não é moralmente evoluído. Só que desta corrupção é que ele renasce para a vida espiritual. Porque ele se engana tanto, ele sofre tanto com isso, que só tem uma saída: vida espiritual. Os bens espirituais. Ele começa a entender que a matéria, depois de sofrer muito com isso, ele começa a entender que não são as paixões que a materialidade da vida causa, é que está a felicidade. A felicidade tem que estar em outro lugar. Depois de dar muita cabeçada, como você está falando, a felicidade tem que estar em outro lugar. Aí ele começa a buscar as coisas espirituais. Hã? Na realidade, intimamente ele sabe disso, intuitivamente. É um pensamento inato. O espírito, ele tem um pensamento inato de que a vida transcende, naturalmente. Não fosse isso, ele não cultuaria o sol, a lua, os bichos, ele não criaria totem, né, imagens, depois não começaria a cultuar uma pessoa dentro da tribo, então o rei, a rainha, entendeu? Não fosse isso. Porque alguma coisa diz para ele que algo é superior, né? Então ele traz isso como pensamento íntimo, inato. De certa forma, então, ele sabe que ele não é só isso. Né? Mas a convicção dessa ideia, ela só pode ser conquistada através do raciocínio, através do discernimento. Uma pessoa vai discernindo, vai raciocinando a respeito, ela vai entendendo e entronizando essa ideia. Porque é do amadurecimento dessa ideia, da aceitação dessa ideia, da convicção dessa ideia, é que ele transforma-se no comportamento. E é essa transformação que leva ele a uma outra vida, a um outro tipo de vida, a uma outra maneira de se relacionar com o próximo, a uma outra maneira de respeitar o seu próximo. Que é tudo o que nós precisamos aprender, né? E respeitando o próximo, você passa a respeitar-se a si mesmo. Se você verificar aí, começar a assistir, não sei se você já assistiu, tem uns canais aí, acho que, não sei se é Discovery, o National Geographic, não sei qual, que passa filmes a respeito chama-se Drogas S.A. Já assistiu alguma coisa? Já assistiu? Drogas S.A.? Chama-se Drogas S.A. exatamente pelo fato de eles enfocam o mundo das drogas como uma empresa. E é uma empresa que gera, ela movimenta 720 bilhões de dólares ao ano. É pouco dinheiro, não. É grana para chuchu, entendeu? E ali, eles fazem por parte, né? Uma hora eles falam da maconha, outra hora eles falam do êxtase, outra hora eles falam do MDA, MMA, não lembro bem qual é a droga. Enfim, existem mil tipos de drogas diferentes, né? Eles falam a respeito de cada uma, como essas drogas são produzidas, como elas são traficadas, como elas são consumidas. Então, mostra o traficante, mostra a polícia, mostra o consumidor, mostra cada uma das coisas. Por aí que você vê a miséria humana. O grau da miséria humana. Tem gente que se afunda de tal maneira. Existe uma droga chamada crocodile. Aquilo é terrível, corrói a carne. As pessoas, vai no osso, corrói. Fica necrosada a carne. E a pessoa continua usando. Então, a gente entende a miséria humana, né, quando a gente compreende, né, como pode uma cabeça pensar dessa maneira. Como pode se ter naquele estado e continuar, então... Continuar usando. É demais, né? Esse estado aí, usando essa daí, acaba mesmo. Essa destrói. Mas todas destroem, viu? Todas. Assim, né? Todas destroem. Psicológica, psíquica, emocionalmente. Mas essa te come, é vivo. Sei lá, você fica assim. Mas o crack não faz outra coisa. Torna as pessoas em zumbi. As pessoas se tornam um ambulante. Ele não pensa em outra coisa. E quem é viciado, por exemplo, em heroína, a mesma coisa. Quem é viciado naquele pó branco lá, ou cocaína, a mesma coisa. Enfim, quer dizer, por aí que a gente vê a miséria humana. O quanto o homem está distante dessa ideia, viu, Denise?
O quanto o homem está distante dessa ideia de que ele é um ser imortal, não só da imortalidade da alma, que é uma coisa extremamente importante, mas a convicção dele no Criador, né? O entendimento de que a vida transcende. Ele tem isso intimamente, ele conhece isso, ele sabe, ele pensa nisso. No entanto, ele se curva às paixões humanas. E tem muita gente que não usa droga, por exemplo, mas faz sexo fortuito. Tem meninas de 9 a 11 anos, estatisticamente, estou baseado na estatística que eu vi, que eu li, né? De 9 a 11 anos, que em baile funk chega a ter 2 parceiros da mesma música. Nessa idade nem era pra estar, né? Era para estar brincando com moleque em casa, né? Olha que ponto chega. Olha que ponto chega. Terrível, né? Puxa, travou o vídeo. Deixa eu ver. Poxa, tá normal. Tá normal, filha. Já passou do horário, né? Vamos marcar esse mundo de expiação e de próximo para a gente retomar na próxima? Hoje é dia 16/4/2015. Alguém quer fazer alguma pergunta? Falar alguma coisa? Acrescentar alguma coisa? Não? Mas a gente tira do Evangelho segundo o Espiritismo lições extraordinárias, né? Quando Jesus falava que preparar o lugar, é isso que ele estava falando. É, isso que ele falava. Exatamente isso. O Evangelho, ele só é, muitas vezes, mal interpretado. Apenas isso. É interpretado tendenciosamente. Porque o fundamento da ideia das pessoas, quando eles são fundamentalistas e acreditam unicamente naquilo que está escrito, né, eles se tornam salvacionistas. E o salvacionista não raciocina. Ele vai na letra. E Jesus diz que a letra mata e o espírito vivifica. Eles não levam em consideração isso. Por isso que muitos dão explicação fundamentada na Bíblia e não no Evangelho. Já reparou? A maior parte da fundamentação desse pessoal salvacionista está na Bíblia, não no Evangelho. Porque se eles tendessem para o Evangelho, eles iam ter que espiritualizar mais aquilo que explicam. Embora a Bíblia, a sua maneira, também fala de espírito, também fala de reencarnação, também fala da vida após a morte e tudo mais. Não Velho Testamento é coisa pode ser mais antiga ainda, então era um pouco mais antigo. Mas aí você tem que contextualizar, né? Você não pode pegar aquilo. Por isso Jesus diz, a letra mata, o espírito vivifica. Você não pode simplesmente se apegar à letra, né? Você tem que contextualizar, você tem que tentar trazer aquele conteúdo para a modernidade, para aquilo que... Né, para Jesus falava
povo da época, imagina aquele povo lá, semi-selvagem, né? Muito bem, vamos fazer a nossa prece? Vamos elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, nosso mestre, modelo e guia da humanidade. Juntos com Jesus, vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, misericórdia e justiça, para agradecê-lo imensamente pela oportunidade de aqui nos reunirmos em seu nome para estudarmos as questões propostas pelo livro Evangelho segundo o Espiritismo. Queremos humildemente pedir-te bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo para que nós possamos trabalhar e dignificar a vida. E ajuda-nos, Senhor. Dá-nos a coragem necessária para orientá-la por um profundo e sincero respeito ao nosso próximo. Em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de sua equipe, de todos os encarnados e desencarnados que participaram do nosso encontro de estudos dessa noite, nós o declaramos encerrado.